Colossenses, obrigado. Obrigado. Colossenses, capítulo 2, aleluia. Perdão, Colossenses, capítulo, isso mesmo, 2, aleluia. No versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém, amados? Vamos orar, enquanto eu clamo ao Senhor, para que o Espírito Santo fale com você. Você clama a Deus, para que Deus possa me usar como um simples vaso, para trazer a verdade através do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, eis aqui, Senhor, a Tua igreja, e nós continuamos, Pai, eu já te dou graças, através dos testemunhos, através das saudações, através dos louvores, e agora continuando, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e nos traz a vitória. Pai, que agora, Senhor, o Senhor continue a falar com a Tua igreja, que através da Tua palavra haja cura, libertação, restauração, avivamento, renovo, sinais, prodígios e maravilhas, Pai, porque Jesus vive e Ele está aqui no meio de nós, e nós temos a certeza, Pai, que através da sua ressurreição, Pai, nós teremos também a ressurreição para a vida eterna no céu. Então, Pai, fala conosco, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo a pôr palavras na minha boca, vindo sobre a minha vida, e ao término desse culto, sairemos daqui mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Você pode bater palma para o Senhor, glória a Deus. Pode bater um pouquinho mais forte para Jesus, meu irmão, minha irmã, que é para Ele, o único digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Glória a Deus. Amados, a palavra, como já foi dita aqui através dos testemunhos, todo o poder, toda a glória, toda a graça está no único nome que é de Jesus Cristo. Amém? E a palavra fala que Jesus morreu por nós na cruz, como já foi dito aqui pelo diácono Elton, pela Isadora, que Jesus, Ele atende às nossas orações. E a palavra está nos trazendo aqui, que através do seu poder, através do seu nome, através da sua glória, meu irmão, minha irmã, Ele nos resgatou, nos salvou, nos tirou das mãos do diabo, venceu a morte, porque o poder estava na morte, a morte dragava o homem, mas quando Jesus, Ele vem, dá a sua vida por mim e por vocês, Ele ressuscita, Ele vence a morte, e havia uma condenação contra mim, contra vocês, havia uma promissória contra nós, que nós deveríamos pagar, e nós pagaremos para quem? Essa dívida? Para o diabo. A nossa dívida estava com Ele, e teremos que pagar. Mas Jesus, pelo seu amor, por mim e por vocês, Jesus, Ele vem para pagar essa dívida. E quem é que paga a minha dívida? Quem é que paga a sua dívida? Quem é que chega para mim e fala, vou quitar toda a sua dívida, moça, vou quitar toda a sua dívida, igreja? Ninguém. Ninguém faz isso por mim e por vocês. Mas Jesus pagou a nossa dívida para não ficarmos numa morte eterna e termos uma vida eterna no céu. Então, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, Ele pega a nossa dívida e prega na cruz do Calvário, através do seu sangue. Aleluia. A palavra fala, 1 Pedro, capítulo 2,
no versículo 24. Levando ele mesmo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus, ele prega o nosso pecado no madeiro. Todos os nossos pecados, toda maldição, nós vamos ver também que Jesus fez maldito por mim e por vocês. Tudo que era ruim sobre nós, Jesus tomou tudo sobre ele. E é esse valor que nós temos que dar para Jesus. Esse grande amor. Por isso que eu digo a vocês, amados, eu não aceito piadas, quando eu venho falar piada de Jesus, piada de Deus. Eu não aceito. Porque Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por vocês. E como foi falado agora, da boca do diácono Elton, nós fazemos pouco para Jesus. Nós podemos fazer mais por Ele. Nós podemos nos dedicar mais a Ele. Tudo que eu faço, eu acho que é pouco para Jesus. Quanto mais eu faço, quanto mais eu me determino, eu acho que é pouco para Jesus. Pelo que Ele sofreu. E quando a palavra fala aqui, meu irmão, minha irmã, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Cada chicotada que Jesus levava, cada chaga que abria, cada ferida que abria, eu e vocês éramos curados, eu e vocês somos curados. Cada vez que ele apanhava, cada vez que ele era humilhado, nós éramos salvos, nós éramos libertos. Porque quando eu e você estávamos apanhando, aleluia, sem ter Jesus, quando o nosso destino era o inferno, não tínhamos Jesus, Jesus, ele veio para nos libertar de todo o mal. Jesus ainda continua com as suas feridas para nos libertar. Ainda há muitas pessoas que não entendem isso, mas sobre o andar de Jesus, sobre as suas feridas, nós somos sarados hoje aqui. Nós somos curados. E hoje aqui, na hora que nós estamos também no louvor, Deus me passou, Amanda, curando você. Jesus manda falar que você está curada. Na hora do louvor. Porque esse é o poder de Deus que está aqui. Esse poder que é espiritual. Nós servimos um Deus que é espírito. O nosso Deus não é carne, o nosso Deus é espírito. E a palavra fala que Ele busca um povo que ama Ele em espírito e verdade. Nós não podemos amar a Deus carnalmente, mas sim espiritualmente, meu irmão, minha irmã. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela obra da pregação? Sois vós tão insensatos que, tendo começados pelo Espírito, e acabeis agora pela carne? Aleluia. Ao poder do Espírito Santo está aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra fala que ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo fala de Deus, fala de Jesus. O Espírito Santo é Ele que traz a palavra para nós, a palavra que é ouvida aqui, os testemunhos que é nos trazidos.
Mas nós não podemos começar uma vida com Cristo no Espírito e fazer como muitos estão fazendo, acabando pela carne, voltando pela carne, vivendo pela carne. E aí muitos perguntam: Bispo Moacir, então quer dizer que eu não posso me divertir, eu não posso passear? Pode. Eu não posso viajar? Pode. Nós podemos tudo na presença do Senhor. Nós podemos tudo, meu irmão, minha irmã, mas nós temos que entender que nós precisamos, nesse momento, que Jesus está às portas. Nesse momento, que nós começamos a entender mais ainda a importância de Jesus ter ressuscitado, que vai totalmente contra a medicina, que vai totalmente contra o pensamento humano, que vai contra todo o mal desse mundo, a vontade do homem. Quando Jesus ressuscita de corpo e espírito, essa grande vitória que Jesus nos deu, em saber que através que fazemos parte do corpo dele, eu e vocês, em qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus voltará e nos arrebatará, e nos levará para uma vida eterna no céu, e a palavra fala que o Senhor nos dará um corpo glorificado igual ao dele, e ele vai nos ressuscitar para uma vida eterna. Eu e vocês, nós somos alma vivente. E vamos ser transformadas em almas vivificantes, imortais. O Senhor voltará e nos ressuscitará. A palavra fala, aleluia, que o Senhor nos levará para perto dele. Aleluia. Você pode bater palma para Jesus? Aleluia. Efésios capítulo 2. Aleluia. No versículo 12. Que naquele tempo, quando nós pertencíamos ao reino das trevas, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos sem Cristo, nós éramos sem Deus, nós éramos órfãos, nós estávamos perdidos. E quando ainda nós falamos, parece que isso ficou tudo para trás, mas não. Muitas pessoas ainda vivem isso, muitas pessoas estão sem Cristo, muitas pessoas vivem sem Deus, muitas pessoas não sabem orar, muitas pessoas, como foi falado aqui agora, alguém cumprimenta a Deus logo cedo, glória a Deus. Alguém ora pelo café da manhã, glória a Deus. Alguém ora pelo almoço, agradece a Deus, glória a Deus. Alguém agradece ao Senhor, como foi falado aqui, o ar que respira, por estarmos vivos. Eu glorifico todos os dias pela vida de todos. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, porque a Páscoa ficou assim marcada. A Aninha nasceu agora, né, perto da Páscoa, né? E quando a Gabi estava no hospital com a Aninha, eu estava no quarto com a minha mãe, com a pastora Rose, comendo ovo de Páscoa. Já foi aquele ovo, viu? Já ficou para trás. Tem um novo lá em casa agora, né? E eu lembro até hoje, ficou marcado isso para mim, que a gente estava lá comendo ovo, né? A Gabi, o Elton, lá, a Aninha lá no hospital, a gente conversando em vídeo, né? E isso ficou marcado. Então, quando chega sempre nesse dia, né, da Páscoa, eu glorifico a Deus, né, de Ele ter ressuscitado minha mãe, né? Por ter ela passado pelo vale da sombra da morte, mas ela confiou, nós confiamos.
A oração tem os seus efeitos, a oração tem o seu poder. Eu ia visitar minha mãe com a minha irmã no hospital, nós chegávamos na UTI, ela estava dormindo, aí ela tinha uma vizinha lá do leito dela e falava assim, olha, sua mãe orou a noite inteira. Mas falou tanto nome, ela falou, meu Deus, como ela falou nomes, né? Então eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações, nossos agradecimentos. E entender, meu irmão, minha irmã, que ainda há, volta a repetir o que Deus está falando, ainda há muitas pessoas sem Cristo, ainda há muitas pessoas separadas da comunidade de Israel e da comunidade cristã. Tem muitas pessoas ainda que não estão recebendo a promessa de Deus, porque estão sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo de Deus. Alegrai-vos o seu coração, glorifica a Deus. Louvado seja Deus por eu, vocês, a nossa família, estarmos na casa de Deus. Louvado seja Deus, Felipe, de você estar aqui hoje. Louvado seja Deus, de nós buscarmos a face de Cristo. E entendemos a importância do seu amor por mim e por vocês, porque foi por amor que Jesus morreu, por nós, foi pelo seu amor, é o poder da ressurreição, isso é um poder que a ciência não explica, ninguém consegue explicar esse poder da ressurreição de Cristo e que está aqui no meio de nós. Aleluia, pode bater palma para Jesus. João, capítulo 16, no versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Se eu não me engano, o diácono Elton acabou de falar que tem uma tristeza. E essa tristeza, meu irmão, minha irmã, infelizmente, convive com cada um. A palavra fala, né, Mateus capítulo 6, versículo 33, se não me engano, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão dadas, e cada dia o seu mal. Cada dia vem um mal sobre mim, sobre vocês. Parece que quando está tudo bem, você vai abrir a caixinha do correio e vem uma cartinha e você fala, meu Deus do céu, Senhor. Mas Jesus está falando hoje, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Essa tristeza, infelizmente, nos acompanha, por mais que você não queira e eu não queira. Nós temos Cristo, Jesus mora dentro de nós, o Espírito Santo tem que habitar dentro de mim e de vocês, mas Jesus, Ele traz essa promessa, hoje para mim e para vocês aqui, meu irmão, minha irmã, mas outra vez vos verei. Jesus está prometendo, eu vou ver vocês. É uma palavra, verdade, que Jesus está trazendo, eu vos verei. Se Jesus vai nos ver, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que essa igreja subirá ao céu, nós subiremos ao céu. Jesus está falando, eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque nós veremos a Cristo verdadeiramente, face a face, nós vamos ver Jesus. Nós viremos Jesus. São promessas que Jesus traz, naquilo que é oculto, naquilo que Ele revela através do seu Espírito Santo, nos mostrando a verdade. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, aleluia.
Pode pôr. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, mostrando que Jesus está às portas. Mostrando que não há mais tempo para esperar, não há mais tempo de brincar, não podemos, meu irmão, minha irmã, como Deus sempre tem me usado para falar daquela famosa brincadeira, né? Da amarelinha. Uma hora está no céu, outra hora está no inferno. Nós não podemos brincar. Um dia somos cristãos, outro dia vivemos no mundo. Ou é quente ou é frio, ou Jesus vomita. Ou a gente leva a sério. Como Jesus morreu na cruz por nós, levou a sério, ressuscitou. Já pensou se Deus chegasse para você e falasse assim, vai lá agora você e enfrenta a morte. Vai lá agora você e enfrenta Satanás. Vai lá agora você e enfrenta o inferno, enfrenta o julgamento do homem. Nós não iríamos porque nós não tínhamos Jesus. Hoje, através de Jesus, você pode enfrentar a morte. Hoje, através de Jesus, Ele dá autoridade para nós expulsarmos a morte da vida de uma pessoa, como já fizemos muitas vezes, e que continuamos a fazer. A morte não tem poder sobre nós. Hoje, através de Jesus, nós temos autoridade e poder para expulsar Satanás, para expulsar os demônios, para expulsar a legião de infernos. Nós temos o poder em nome de Jesus. Através de Jesus, tudo podeis fazer. Foi por esse amor que Ele nos deu essa autoridade. Foi por esse poder da ressurreição dEle. Aleluia. Que Ele venceu todos. Venceu e vai vencer. E nós temos que levar isso para as pessoas. Não abrir, não pescar de olhos. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo, meu irmão, minha irmã, de achar que isso é bobeira, isso daí é só para esse pessoal que é doido, meu irmão, minha irmã, eu quero ser doido, mas eu quero morar no céu, do que ser doido e morar no inferno. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for através dEle, ninguém vai chegar. E as pessoas ainda continuam incrédulas. Estava conversando com o evangelista Ismael, e infelizmente, né, uma pessoa chegou para ele, e hoje é dia de Judas, né? Ismael falou, mas que Judas? Hoje é o dia de Judas, hoje não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Ele falou, né, Ismael falou, minha filha, se não tiver Jesus, você está lascada. Se não tiver Jesus, você está preocupado com Judas. As pessoas ficam preocupadas com coisas que são inventadas do dia a dia, coisas inventadas que vêm lá do tataravô, tataravó, vem seguindo as pessoas. E você tem que tirar isso da vida das pessoas, mostrar a verdade, que Jesus, meu irmão, minha irmã, ama a cada um.
ama a todos, ama eu, ama você, ama a sua família, ama os pecadores, ama todos aqueles, meu irmão, minha irmã, que ainda não conhecem a Ele. Jesus continua amando ainda aqueles que debocham dEle, que caçoam dEle, que não querem Ele. Ele continua amando essas pessoas até o momento que Jesus voltar e levar a sua igreja. A justiça de Deus que está sobre nós é a mesma que vai ser lá no céu. A justiça de Deus que está aqui, ela nos protege. Olha, Moacir pecou, o diabo é acusador. O diabo continua nos acusando. Olha o que o Moacir fez, Senhor. E aí Jesus fala assim, mas o Moacir, ele pediu perdão dos seus pecados. Porque eu morri pelos pecados do Moacir. Aí Satanás, ele vem mais um dia, Senhor, olha o que o Moacir fez, e Jesus fala, eu sei, mas eu peguei o pecado dele e preguei na cruz. Olha Jesus, olha o que o Moacir fez, faz 1 ano que ele faz isso, eu sei disso, mas eu me fiz maldito pelo Moacir. A justiça do Senhor está sobre nós, porque a palavra fala que Ele é o quê? O nosso advogado, é Ele que nos defende, é Ele que nos protege, mas quando chegar lá no céu, a justiça do Senhor, ela é a mesma. E quando nós chegamos perante o Senhor, não podemos pedir justiça para Ele, temos que pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque se nós clamarmos justiça lá no céu, o Senhor vai querer nos condenar, porque a justiça dEle é certa. O Moacir, você pecou, né? Minha justiça te libertou lá no céu, mas ela continua sendo aqui a mesma te libertou na terra, mas continua sendo a mesma aqui no céu. Você não podia ter pecado, eu te avisei, ide, mas não peques mais. Eu falei para você, não viva na roda dos escarnecedores. Então, quando nós estivermos perante ao Senhor, nós temos que pedir misericórdia a Ele. E temos que viver, meu irmão, minha irmã, conforme a palavra fala. Aquele que não crer e não se santificar, não verá a Deus. Nós temos que nos santificar todos os dias, meu irmão, minha irmã, purificar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos viver com o Senhor lá no céu. Amém? Você pode bater palma para Jesus? Mateus no capítulo 8, no versículo 17, Jesus, ele diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças sobre ele. Hebreus capítulo 9, no versículo 27 e 28. Aleluia. Hebreus capítulo 27, 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aleluia. A palavra nos mostra, mais uma vez, que Jesus tirou todos os nossos pecados, Ele levou sobre si, agora Ele volta sem nada, Ele volta sem nenhum pecado, meu irmão, minha irmã, e a palavra fala que voltará sem pecado aos que o esperam para o quê? A salvação, para os salvos. Em Cristo, nós temos que aguardar Ele. A esperança minha e sua é a volta de Cristo. Paulo, ele fala, olha, a melhor coisa para mim,
O maior ganho para mim, a maior riqueza, é eu morrer com Cristo, é eu morrer agora. Eu estou sofrendo aqui na terra por vocês. Paulo, ele declarava: eu estou sofrendo por vocês, estou apanhando por vocês, eu estou pregando a palavra verdadeira para salvar a humanidade, porque Paulo, quando era Saulo, foi o maior perseguidor dos cristãos. E quantas vezes eu e vocês somos perseguidos, quantas vezes eu e vocês somos criticados, falam de nós, mas nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para o amor dele, que ele teve por mim e por vocês, para nós entendermos que ele é o Salvador da nossa vida, ele é o Salvador da nossa família. Ele é o libertador. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor continuará nos libertando. Enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor continuará nos curando, até chegar o momento de nós voltarmos para a nossa terra natal. E se assim for, nós aguardaremos, como Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, terei que ir, e voltarei para buscar vocês. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que aguardar a sua volta. Elias pregava há 4.000 anos atrás, falando: o Messias vai voltar, o Messias vai vir para nos salvar. Moisés pregava que viria o Messias, Elias falava, repito, que viria o Messias. Todos os profetas, Isaías falava que o Messias viria, e ele veio. Jesus veio, ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e nós continuamos proclamando: Jesus em breve voltará, ele está às portas. Você pode bater palma para Jesus. Hebreus capítulo 4, no versículo 20. A palavra está falando sobre Abraão. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Abraão acreditou nas promessas de Deus. Eu e vocês temos que acreditar nessa promessa da ressurreição de Cristo, que ele teve, e a promessa que ele voltará para nos ressuscitar, que ele voltará para nos libertar. E é algo que eu e vocês, aleluia, cremos, mas há muitos entre os cristãos que não creem nisso, que não acreditam mais, pregam a palavra, mas não estão acreditando na volta de Cristo, não estão acreditando na ressurreição do Senhor. Não acreditam que Jesus ressuscitou. Mas como é isso, Bispo Moacir? Como pode as pessoas pregar a palavra e não crer que Jesus ressuscitou? Muitos não acreditam. Se tem gente que não acredita no Espírito Santo, se tem gente que não acredita que o Espírito Santo pode revelar, pode trazer os dons sobre todos nós, e eu e vocês, nós proclamamos esse poder de Deus que está sendo derramado sobre nós, esse poder da ressurreição, porque esse poder é derramado sobre nós.
Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não poderemos ressuscitar em momento algum. Romanos capítulo 8, no versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito em que em vós habita. Como que a pessoa vai ressuscitar se ela não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, dentro dela? E para isso, você precisa morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Através do batismo das águas. Através de aceitar verdadeiramente Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Morrer com Ele, porque Ele é o primeiro que vai morrer com você. Ele é o primogênito da morte. Ele é o primogênito da ressurreição. Você não vai morrer sozinho, você vai morrer com Cristo e vai ressuscitar com Ele. Quando você ressuscita, o Espírito Santo vem para dentro de você. A palavra fala que nós temos o penhor do Espírito Santo. O Senhor deixa o Espírito Santo penhorado dentro de mim e de vocês, para que quando Jesus voltar para buscar o seu Espírito, Ele nos levará junto. Ele nos levará com Ele. Em Romanos capítulo 6, no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Você morre com Cristo e ressuscita com Cristo. E você, quando tem o Espírito Santo, você tem a garantia que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Ele vai ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo quê? Pela sua fraqueza? Jesus, a igreja foi arrebatada? Pelo seu poder. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, Jesus Cristo, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Você pode chegar para a inteligência artificial e pedir para te ressuscitar, ela não vai porque ela não tem poder. A inteligência artificial pode fazer qualquer coisa, comandada ainda pelo homem. A palavra fala que a inteligência artificial, meu irmão, minha irmã, é inteligente, mas não tem a inteligência de Deus, não tem a inteligência de Jesus, não tem a inteligência do Espírito Santo. A plenitude da inteligência, a plenitude da sabedoria, ela vem de Cristo para nós. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo, e se você tem a mente de Cristo, você acredita e crê que Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder, para uma vida eterna. Ah, Bispo Moacir, que tanto que fala, o negócio de morar no céu. Aqui, essa casa, essa igreja, eu respondo por aqui. Você que vem aqui, é porque você quer morar no céu. Porque aqui só se trata das coisas de Deus. Aqui só se trata das coisas de Jesus, do Espírito Santo. A igreja, essa igreja, como muitas igrejas que são verdadeiras em Cristo, é para quem quer habitar no céu, é para quem quer entender esse poder de Deus que está aqui sobre as nossas vidas, nos trazendo esse poder. Aleluia, pode bater palma para Jesus.
João capítulo 5, no versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. No 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Você só pode ressuscitar por causa de um nome, Jesus Cristo. Somente por causa desse nome se fala em ressurreição. Somente através do poder de Deus em Cristo Jesus, que nos faz, meu irmão, minha irmã, ter a certeza que nós ressuscitaremos a qualquer momento para uma vida eterna no céu. Mateus 27, 50 e 54. Mateus capítulo 27. E a palavra fala: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Quando Jesus estava ali, meu irmão, minha irmã, na cruz do Calvário, eis que o véu do templo se rasgou, como foi dito já aqui, em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu se rasgou, mas não era um véu fino, era um tapetão, meu irmão, um tapete grosso, que o homem não teria força de maneira alguma de rasgar aquele tapete, mas Deus, Ele, para mostrar o seu poder, Ele rasga, do alto a baixo, e quando Ele rasga do alto a baixo, nós podemos entrar no templo do Santo dos Santos. Halabatu e Hakalabai. Por isso que você pode entrar aqui, por isso que eu posso entrar aqui, porque o véu foi rasgado, e agora o Senhor permite, através de Jesus, que nós entramos no templo, no Santo dos Santos. E a palavra fala, e saindo, e abriram-se, no 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. Jesus vira para aquele ladrão que aceitou ele na cruz do Calvário, e falou assim: daqui a pouco você estará comigo no paraíso. E Jesus, a promessa dele começa a se cumprir, que quando ele ressuscita, os sepulcros se abrem, os mortos são ressuscitados. Ei, Bispo Moacir, mas que é isso? Dá até medo. Não tem medo nenhum. O que estava morto lá, e que morreu esperando Jesus, a glória dele, a vitória dele, Jesus fala: vou mostrar para vocês o meu poder. Ressuscita eles com o corpo glorificado, Elton. Levanta aquele povo começa a andar, meu irmão, minha irmã, reluzente, com o corpo glorificado, e ali eles falavam: olha aquele lá, não era a Maria, não era Antônia, não era José, não era João, não era Jacó, olha todos que aceitaram Jesus, ressuscitaram com o corpo glorificado. E é assim que será para mim e para vocês, quando Jesus arrebatar, voltar. Ele ressuscitará os mortos primeiro, dará um corpo glorificado, nos chamarão ainda aqueles que estão aqui aguardando Jesus, subiremos ao céu, será dando um corpo glorificado para mim e para vocês. E você vai largar um Jesus desse? Não largue. Aleluia. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Você está verdadeiramente aqui com o Filho de Deus, meu irmão, minha irmã.
Aleluia. Pode bater palma para Jesus. Em João, aleluia. Nós já estamos encerrando. João capítulo 5, no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aleluia. Se você buscar Jesus, se você aceitar Jesus como o único e exclusivo Salvador, Jesus vai te ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão, que é Jesus Cristo, em espírito vivificante. Nós vamos ser transformados com esse espírito vivificante, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13. E temos, portanto, amém? E temos, portanto, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós. Tudo isso foi por amor de Jesus. Tudo que você ouviu aqui hoje, meu irmão, minha irmã, tudo que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, foi por amor a mim e a vocês. Aleluia. Para que a graça que está aqui, multiplicada por meio de muitos, você vai levar essa palavra, você vai levar essa graça, você vai levar essa vitória para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, por meio de muitos, tornando abundantemente a ação de graças para o único digno de toda a honra e toda a glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Se aceita essa palavra, aceite esse poder da ressurreição do Senhor, que está aqui sobre nós. E eu gostaria de convidar você, fique de pé, nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, prestem atenção, nós fizemos um batismo das águas agora, recentemente. Faz 15 dias ou faz uma... Oi? Uma semana? Jesus amado. E eu já vou ter que marcar outro batismo das águas, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho que batizar o Luan. Ontem me ligaram, não sei nem se a pastora Márcia sabe, que a irmã do Joel está desesperada para batizar. Eu tenho um Filipão aqui, hein? Ixi, agora. Eu batizei aquele cara barbudo lá, falei: Felipe, você é fichinha. Mas o cara parece lenhador, né? O Joel, parece aqueles lenhador né? Gigante, barbudo. Eu falei: pô, batizei esse cara, Felipe. Põe você aqui no colo, ó. E vou, ó. Leva o Felipe, Jorginho. Leva o Felipe aqui, ó. Tem o Felipe, tem a Ana. Glória a Deus. Eu já falei, Juan, né? E entre outros também, né? Então, amados, a gente está cumprindo a palavra de Deus e levando a verdade, né? E essa verdade você também tem que levar para aqueles que, né, você conhece, em nome de Jesus. Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai. Pai, há um poder da Tua ressurreição aqui, sendo derramada, Senhor. A Tua ressurreição, Pai, é o que nós precisamos para uma vida eterna no céu, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que Teu Espírito Santo venha derramar a Tua glória, o Teu amor, que Teu Espírito Santo habite dentro de cada um, Pai.
porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos convence, Senhor, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, Senhor Jesus, venceu o inferno, venceu a humanidade, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar uma vida eterna, Pai, aí no céu, pelo século dos séculos. Pai, cobre todos nós com teu sangue, dá saúde, multiplique os nossos anos de vida, enquanto o Senhor não voltar, Jesus, vá nos curando, vá nos abençoando, Pai. Eu te peço, Senhor, vem, Pai. Vem com o teu poder, Senhor, de transformação agora. Transforma, Pai, corações de pedra em corações de carne. Transforma, Senhor, aqueles que não queriam saber de Ti, que agora eles possam entender que a Sua ressurreição, Senhor, que a Tua ressurreição vai nos ressuscitar no último dia. Ressuscita, Pai. Salva a nossa alma, salva o nosso espírito, salva a nossa família, salva, Senhor, essa igreja, salva, Senhor, agora, Pai querido, vem, Senhor, convencer aqueles que não querem te seguir, que esse é o momento, Pai, que nós temos que caminhar contigo, que esse é o momento de entender a Tua palavra, da Tua ressurreição, que a Sua ressurreição, Senhor, vai nos salvar. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda presos por Satanás, pela morte, mas através da sua ressurreição, o arguilhão do inferno foi quebrado, Pai. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Você é um derrotado, morte, você é um derrotado, Satanás, em nome de Jesus, pela ressurreição dele, de corpo, alma e espírito e glória, aleluia. Nós vamos conquistar a vida eterna. Derrama, Senhor, esse poder da Tua ressurreição sobre nós, sobre a igreja da aliança com Deus, Senhor, que nós saiamos transbordando a Tua ressurreição, que nós saiamos daqui, as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua ressurreição em nossas vidas, a Tua glória, a Tua face em nossas vidas, que nós possamos transbordar a fonte da água viva, possamos transbordar Jesus, que nós possamos ser o proclamador da Tua palavra, aonde formos, aonde colocarmos a planta dos pés, que sejamos os Teus embaixadores, que nós sejamos os Teus missionários, que nós sejamos a Sua testemunha, Senhor, aonde estivermos, para que um dia, Senhor, todos possam entender, aleluia, que o Senhor é o único digno de toda a honra e toda a glória, porque a palavra é clara, todo joelho dobrará e toda língua confessará o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, amados? Receba a bênção, receba a vitória, receba essa glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos aqui